Hoje, como ontem, a Força Aérea desempenha importantíssimo papel no combate ao terrorismo em Angola. Os homens e as máquinas estão sempre de prontidão para acorrer onde for mais necessário. Ora, dentro desta série de operações que nós temos vindo a realizar no período que engloba o dia 15 de março, nós escolhemos para o dia 2, precisamente, uns objetivos que se querem estar localizados no coração, digamos assim, de Angola. Esses objetivos situam-se aqui ao norte, ou ao nordeste da Mata Vala, onde tem os seus quartéis, pelo menos dois dos mais importantes cabecilhas do inimigo em Angola. É o Sr. António Fernandes e o Peso da Glória. Não sei se o Margoso para ali habita ou não. Portanto, escolhemos este dia para bater aqueles objetivos com maiores efetivos, com maior potencial de fogo. Tomam parte o F-84, o Esquadrão F-84, que é quem dirigirá o ataque. Portanto, o Capitão Roque depois fará o briefing em pormenor. E a esquadra de PV2, que imediatamente após o ataque dos F-84 irá também realizar a sua ação. O briefing da operação prossegue. Os participantes ouvem e registram as indicações que lhes fornecem. Foi feita a apresentação da motivação da missão que vamos desempenhar hoje. Portanto, vou dar o breve ligeiro, visto que no geral já todos sabem do que é que cumpre, a cada um compete fazer, da missão realmente específica de cada uma das esquadras na operação. A operação, como sabem, vai ser desencadeada por um ataque de surpresa, portanto iniciada com um voo rasante a alta velocidade, com uma parelha de Fs. Será depois batido por uma esquadrilha sob o comando do grupo operacional, também de Fs. Portanto, estão aqui a ver o croquis com o aspecto geral do alvo e estão a ver as reentrâncias para o qual temos que encaixar os aviões de maneira a que a aproximação se possa desenrolar sem o inimigo dar por ela. O indicativo da primeira esquadra é tubarões. Portanto, são tubarões vermelhos e tubarões azuis. Nenhuma dúvida quanto à missão. Os equipamentos de voo, paraquedas e capacetes são apanhados logo à saída da sala e levados para o exterior. Seguem-se normas de há muito estabelecidas. Para veteranos do ar, não há motivos de excessiva preocupação. Na placa de estacionamento, os aparelhos aguardam. Foram cuidadosamente revistos e postos em condições de corresponderem às exigências de voo. As tripulações embarcam e logo após os motores iniciam o seu roncar poderoso. Forma-se o desfile em direção à pista. Prestes a cruzar mais uma vez os céus de Angola, os aviões da Força Aérea dir-se-ia lançarem um brado de desafio que sempre repetiram desde a eclosão do terrorismo. O enganoso vagar da manobra, o suave pulsar dos motores, são imagens da eficiência que nunca deixou de verificar-se. Os homens da aeronáutica militar estão habituados a voar dia e noite, sob quaisquer condições de tempo.
a arriscar aterragens em pistas de exíguas dimensões e pisos acidentados. Estão habituados a salvar vidas ameaçadas, a transportar comida, medicamentos e abrigos para quantos precisem do seu auxílio, a ajudar a castigar os bandoleiros. Esta é apenas outra missão, mais uma entre milhares. Rodas no ar, os aparelhos abandonam a pista e sobrevoam Luanda, que parece acenar-lhes os votos de boa viagem. A bordo, os tripulantes entregam-se às complexas ocupações que lhes competem. A esquadrilha segue rumo ao norte, porque é lá que se esconde o terrorismo. A floresta substitui a cidade. Vegetação densíssima que recobre as montanhas e os vales, transpostos pelos aparelhos em direção ao objetivo. Crepitam nos auscultadores as comunicações rádio, trocando informações. Os pilotos vão atentos porque se aproxima o momento do ataque. Alvo à vista, mergulham os primeiros aviões. É consultada e minuciosamente estudada. Fotografia rigorosa da zona que está a ser batida é guia indispensável. Fazem-se comparações e observam-se os resultados do ataque que ainda não terminou. Como acabaram de ver, o PV-2 é um avião de emprego tático estratégico que em Angola é usado em inúmeros tipos de missões, reconhecimento, transportes de carga, evacuações de feridos, etc. É um avião que se emprega com todo o tempo, quer de dia, quer de noite. O pessoal é bastante jovem, mas tem uma grande experiência acumulada em inúmeras operações executadas e com o moral e a juventude que lhes permite, ao lado da consciência do cumprimento do dever, executar todas as missões que lhes são impostas com entusiasmo e uma dedicação extraordinárias. Em Luanda, o serviço de manutenção da Força Aérea, que abarca os 2 primeiros escalões para os aparelhos da base e o 3º para aviões civis, muito contribui para o elevado rendimento da unidade. Pelo seu dedicado labor, os mecânicos fazem jus a uma palavra de louvor. A esquadra de helicópteros é um dos orgulhos da base de Luanda. O binário piloto-aparelho, conjugado com a ação de hábeis mecânicos, cada período de 600 horas de voo de um helicóptero implica 132 dias de manutenção, tem-se mostrado imprescindível na luta contra o terrorismo. Dadas as características especiais de uma guerra deste género, guerra de guerrilhas, o helicóptero é realmente um aparelho indispensável e imprescindível, porquanto não só pelas missões propriamente de guerra propriamente dita, que pode desempenhar missões de caráter tático e estratégico, o helicóptero pode ser utilizado e é fundamentalmente utilizado em missões de evacuações, não só de tropas como de civis, porque naturalmente, além de evacuar o pessoal de locais onde o avião não pode ir e fazer a evacuação a tempo dos feridos realmente socorridos, traz uma elevação de moral bastante grande, não só para as nossas tropas como para os civis, o que numa guerra deste género é realmente muito importante. O pessoal dos helicópteros, dadas as características especiais de atuação destes aparelhos, é realmente um pessoal bastante sacrificado, mas contudo nós continuamos cheios de boa vontade
de modo a podermos cumprir as missões que nos forem exigidas, de modo a procurarmos cumprir essas missões com o mesmo brio e a mesma boa vontade que sempre tivemos. O estoicismo dos pilotos dos helicópteros que passam largos espaços de tempo no mato e que nunca recuaram nos momentos cruciais do desembarque ou da recuperação das forças empenhadas nas operações é equivalente ao dos seus camaradas para os quais não há empresas impossíveis. Em Angola, os helicópteros afirmaram as nobres tradições da aeronáutica militar portuguesa e os seus pilotos dão exemplo de coragem. Remover um ferido ou um doente dos mais distantes pontos da província para o Hospital de Luanda é quase sempre a missão dos helicópteros que podem pousar praticamente em qualquer espécie de terreno. Apostos dia e noite, as tripulações levantam voo à primeira voz e realizam toda a sorte de tarefas, mesmo que elas representem pesadíssimos encargos da própria vida, inclusive. Por mais inacessível que seja o local em que se encontra o ferido, o helicóptero recupera-o sem a menor perda de tempo. A urgência é normalmente essencial para que os médicos possam atuar com êxito. Sobrevoando as extensas regiões angolanas, afrontando a dureza do clima e cumprindo um esgotante programa de trabalho, os helicópteros revelaram-se armas poderosas na guerra e na paz. Centenas de milhares de saídas efetuadas constituem significativo e irrefutável testemunho da sua utilidade. Costumam dizer que já não morrem se chegarem vivos ao Hospital Militar de Luanda. O aeródromo base do Negaje, edificado numa zona montanhosa e de baixo arvoredo, é pelos seus arruamentos asfaltados e limpos, pelas flores dos seus canteiros, pela arrumação das suas dependências, um oásis implantado à Ilharga de Carmona. Mas é igualmente o fulcro de onde partem profundíssimos golpes na organização subversiva. Mais de 10.000 horas voadas em 9 meses, 24 saídas num dia, são números elucidativos sobre o valor da guarnição do Negaje. No entanto, no âmbito dos deveres da aeronáutica militar em Angola, cabe à base de Luanda o maior quinhão de responsabilidades. Às suas esquadras compete, além de missões de reconhecimento e de apoio aeroterrestre e aeronaval, o transporte de pessoas, de carga e de correio. Diariamente os aviões levantam voo da capital da província, levando no bojo abastecimentos, remédios, os mais variados materiais destinados às tropas em campanha. 1.500 homens, entre os quais 80 oficiais, 300 sargentos e outros tantos especialistas, asseguram o pleno funcionamento da unidade, cujos aviões estão no ar, em média, mais de 17.300 horas anuais, divididas por 7.900 saídas. No mesmo prazo, são transportados 63.000 pessoas e 4.112 toneladas de carga. Alguns pilotos chegam a completar 300 horas de voo em menos de 3 meses. Em certos casos, quando as comunicações por via terrestre são difíceis e morosas, ou quando as operações militares o exigem, a Força Aérea faz por meio de paraquedas o abastecimento dos postos disseminados pela província. Os paraquedistas incumbem-se desse serviço, para o qual o treino se torna indispensável. Na verdade, os fardos devidamente acondicionados e protegidos têm de ser lançados na altura própria, sob pena, se assim não acontecer, de caírem muito longe do sítio que se pretende. As tiras extratoras dos paraquedas são fixadas ao cabo de aço esticado a todo o comprimento do avião
e os fardos impelidos pelas entradas a que previamente retiraram as portas. Sucessivamente os postos recebem os géneros, os medicamentos e também o sempre ambicionado correio. Por horas e horas o bimotor os visita, os paraquedistas entregues a um trabalho constante e exaustivo. Para evitar riscos inúteis, os homens estão equipados com os paraquedas e preparados como se tivessem de saltar. O último fardo foi lançado e o derradeiro posto abastecido. O avião regressa à base. Asas da Cruz de Cristo nos céus de Angola, voando em todas as circunstâncias, sempre que o imponham as operações da guerra ou as missões de paz. Hoje, como ontem, a Força Aérea desempenha importantíssimo papel no combate ao terrorismo em Angola. Desde as primeiras horas, quando se lhe pediu um esforço de gigantes que nunca foi negado. Os homens e as máquinas estão sempre de prontidão para acorrer onde for mais necessário. As asas da Cruz de Cristo continuarão orgulhosas a cruzar os céus de Portugal. Por sua vez, a Frelimo continuava a atacar a tropa portuguesa nesses meses de maio e junho, com minas, emboscadas e flagelações. 21 mortos e mais de uma centena de feridos foi o balanço de um número superior a 800 ações desencadeadas então pela guerrilha por toda a região de Cabo Delgado. Enquanto isso, o assalto à Base Beira, efetuado pela 21ª Companhia de Comandos, que foi emboscada na retirada, prefigurou de certa forma o que viria a acontecer semanas depois, quando o COFI, comandado pelo coronel paraquedista Armindo Videira, desencadeava já as ações preparatórias de Anogórdio a partir de Moeda. As zonas à volta da cidade, unidades de engenharia abriam estradas e picadas. Assim garantiam liberdade de movimentos à tropa e condições ao apoio logístico. Ao mesmo tempo preparavam itinerários táticos, necessários para o acesso às zonas de assalto. Sempre protegida por companhias de caçadores ou paraquedistas, a engenharia ocupou-se também da ampliação das pistas de Nangololo e Moeda. Todas estas operações exigiam grande movimentação de meios que não podia passar despercebida à Frelimo e aos seus informadores. Quando o inimigo entrava numa zona, não é? As tropas coloniais entravam numa zona, queimavam casas, prendiam pessoas, levavam-lhes para os aldeamentos, para retirar o apoio dos guerrilheiros, o apoio do povo aos guerrilheiros. Depois, a Força Aérea Portuguesa bombardeava as zonas com bombas de napalm, bombas de fragmentação, etc. Os aeródromos, não apenas o de Moeda, estavam na mira dos guerrilheiros da Frelimo, como peça central que eram da máquina militar portuguesa. Além do apoio de fogos de artilharia com obuses de 88 mm, a operação contava com a Força Aérea, que desenvolveu mesmo uma ação autónoma com o nome de código Santuário. A frota incluía aparelhos da EO-27, BC-3 e Anarápolis, e para as ações de transporte de assalto e apoio de fogo, uma esquadrilha de helicópteros Alouette-3 e caças T-6 e Fiat G-91, um deles aqui a ser abastecido e municiado com bombas. Fiz muitos bombardeamentos com o T-6, fiz alguns reconhecimentos e fiz, quase como eu era o mais antigo, o mais experiente, mandaram muitas operações de helicóptero a partir do helicóptero que é que não se fazia na época. Agora, uma coisa que nos surpreendeu bastante na operação do Angola foi a utilização de helicópteros.
Nós estávamos a prever uma grande operação, muitos soldados, carros blindados, etc. Mas nunca tinha pensado em helicóptero. O helicóptero é diferente do avião, né? Quer dizer, o helicóptero é um material muito perigoso. O avião passa a grande velocidade, passa que o helicóptero pode pairar no ar e vasculhar as matas. Quando eles se sentiam surpreendidos, o grupo de combate aguentava o que podia, não é? E depois dispersava-se. O grupo de combate inimigo, não é? Claro, nós contávamos com isso, tínhamos sempre o canhão em cima, fazendo com que eles fossem juntando para os apanhar. As tropas largavam-se, tinham que ir atacar objetivos e quando se lhe deparavam grandes resistências, então pediam apoio de fogo. Que o normal seria, em primeira instância, que o apoio de fogo se fizesse pelo helicanhão. E depois poder-se-ia fazer com T6, com DO, com foguetes, com PV2, mas o normal seria o helicanhão do apoio imediato às tropas terrestres. O canhão era, na verdade, uma arma muito letal pela precisão. Podia-se dizer que um atirador, onde pusesse o olho, punha o tiro. Portanto, era uma arma de grande precisão. Muito temida pelos guerrilheiros. A munição explodia, abria 90 graus, 45 para cada lado, e a um raio de 30 metros era letal para pessoas. Bombardeamentos, metralhamentos, não sei o quê, e os helicópteros. Então, aí fomos tendo esses problemas, porque o nosso problema era garantir a retaguarda através das regiões militares. Primeiro, a logística era tão difícil. A população era o povo que alimentava o guerrilheiro através da sua comida, da sua mandioca, das suas lavras, mas depois a tropa começou a destruir as lavras. Onde se fossem detectadas lavras, isso de avião era fácil. Caíam as bombas e caíam desfolhantes e caiu na palma. Mas tudo zonas, eu conheci zonas e passei por zonas onde caíram várias bombas desfolhantes. Era impressionante a paisagem. Isso era feito como se fosse quase um bombardeamento. O avião picava, deitava o produto, levantava voo, quer dizer, não estava muito tempo sobre a zona, portanto fazia isto sistematicamente durante um tempo X, quer dizer, segundo e de acordo com a observação feita normalmente pelas DOs que iam fazer missões de observação e perceber o que é que se alterava no terreno, porque aquilo era fotografado todos os dias e portanto havia esse cuidado para perceber onde é que poderia haver, portanto, sementeira, onde é que poderia haver um sítio onde estivessem a fazer cultivo. Para pulverização eram produtos específicos, uns para, digamos, atacar a função clorofilina da planta, não é? Portanto, a planta morria, plantas como, sei lá, a mandioca, a beterraba, a batata doce, tabaco, enfim. E outros produtos eram essencialmente para desfoliação, não é? Eram utilizados como desfoliantes. Que se não se cortasse imediatamente, então, quer dizer, o pau secava, então dentro de 30 minutos já a mandioca está podre. Mas não conseguiu fazer isso a Massango. Deitava os produtos, pelo contrário, fazia de estrume. O Dr. Savimbi teve de orientar a população, então cortar, no caso de mandioqueira, cortar todos os pães de mandioqueira. Mesmo ele despeja produtos em cima desses pães de mandioqueira. Não sofria nada. Até às 4, os fogos têm de estar todos apagados porque o fumo, normalmente muito cedo, vai se concentrar ao lado do rio. Faz uma orla assim. E isto podia já denunciar que aqui há fumo. Então, de dia também não, porque havia helicópteros, havia aviões. Quando você começa a ter bombardeamentos, de manhã à tarde e à noite, quando começa a ter ataques com helicópteros de manhã à tarde e à noite, evidentemente que cria problemas. Houve mortos, houve feridos, houve populações que sofreram, sobretudo ao nível das populações. Houve bombardeamentos com napalm e com armas químicas para destruir as massas da população. Eu julgo que foi até antes que começou a usar alguma napalm para incendiar. Mas também não daquilo dá grande resultado nem matas fechadas, porque a filosofia do napalm, não sei se quer, aquilo parece um gel, é espalhar. Daquilo fica pendurado nas árvores, parece bar Natal. Portanto, também não é. Mas eu julgo que
Pronto, e foi isso que se fez, e depois o exército foi avançando, juntamente com as máquinas de engenharia, para abrir aquelas picadas muito largas, até chegar às nascentes do Moera. Pouco depois, o jornal norte-americano New York Times identificava uma larga faixa de floresta entre o Losato e Mansabá, onde os acessos aos centros urbanos ocupados pelos portugueses eram flagelados. O jornal acrescentava que 6 aldeias que apoiavam a guerrilha tinham sido destruídas pelo exército e por bombardeamentos, incluindo napalm, de aviões norte-americanos F-86. Que me lembro, eu pessoalmente só usei napalm, eu e os pilotos, no norte de Moçambique. Na Guiné, na altura, julgo que não havia, nunca tinha ouvido falar sequer de napalm. Os F-86, que era um avião de caça, que combateu na Coreia, por exemplo, que estava em Portugal ao abrigo da NATO. E esses aviões tinham ido para a Guiné de um modo mais ou menos subreptício. Depois houve pressões internacionais e então julgo que em finais de 64, por aí, tiveram que se retirar de lá. A proibição dos F-86 era uma baixa importante na Força Aérea da Guiné, que não estava ainda estruturada. Para socorro a feridos e apoio logístico havia 5 helicópteros Alouette 2 enviados de Angola e alguns aparelhos da Dakota. Para ações de fogo, sobretudo os T-6, aviões sem velocidade para fugir às antiaéreas que o PAIGC viria a ter. Logo em maio de 1963 morre Eduardo Casals e fica prisioneiro António Lobato, quando colidem no ar os T-6 que pilotavam, depois de um deles ter sido alvejado. Pela região do Boé, que faz fronteira com a Guiné-Conakry, Spínola iniciou uma alteração do dispositivo militar, poupando forças. Abandona esta zona por ser pouco povoada, retirando primeiro de Belly, um posto defendido por um pelotão, e depois de Medina do Boé. O quartel de Medina do Boé ficava longe de qualquer centro urbano e há muito que estava praticamente sitiado, embora fosse uma posição muito forte e bem defendida. Era mantida por uma companhia de caçadores, alvo permanente da artilharia do PAIGC. O João Spínola já tinha Medina aqui como mira, porque chegou à Guiné num dia e no dia seguinte, de manhã, estava pingalim e monóculo em Medina do Boé. A existência de água é talvez o motivo para a localização do quartel num ponto militarmente tão vulnerável. Chamavam-lhe o Dien Bien Phu, construído numa zona muito baixa e rodeada de montes, à mercê dos ataques inimigos. O fogo de artilharia podia partir de qualquer das elevações circundantes, situadas a cerca de 30 km da fronteira, já em território da Guiné-Conakry. Nós tínhamos a ideia, se durante um ataque noturno, o conceito, aliás, durante um ataque noturno, a luz elétrica se apagasse, a iluminação exterior se apagasse, o que seria provável, e houvesse infiltrações do inimigo, cada abrigo tinha de passar a ser autossuficiente. A flagelação teria acabado há pouco tempo, porque eles também sabiam o tempo que os Fiat levavam a chegar de Bissau, ou os T-6 a partir do Cabo do Sara, na altura de Nova Lamego, e portanto interrompiam a flagelação nesse momento. Em Bissau, na base de Bissalanca, a Força Aérea respondia a pedidos de intervenção de todas as partes da Guiné. Conforme as missões, estes aviões T-6 eram municiados com diversos tipos de bombas, incluindo o napalm de 80 litros. Este aparelho vai armado com 2 bombas de 50 kg e 6 de 15 kg, que eram granadas de morteiro modificadas. No caso de Medina do Boé, os pedidos de apoio à Força Aérea eram frequentes e as áreas de intervenção estavam previamente articuladas entre os pilotos e o comandante da companhia. Era fundamental para haver uma boa ligação. Nós, o mais cedo possível, e logo que eles vinham perto, começavam a chamar-nos, nós dizermos onde é que estava a ser o ataque. E daí que eu fiz uma planta que dei à Força Aérea, fiz um mapa com vários sítios normais onde a gente era atacado. Os aviões, quando vinham, eu dizia-lhes o código do sítio onde eles estavam, e os aviões iam diretos e bombardeavam logo aquele sítio. A Força Aérea era o principal aliado da Companhia de Medina do Boé, e não apenas em operações de fogo. Isolada durante os 6 meses da estação das chuvas, a unidade não podia ser reabastecida por terra. A guerrilha não só flagelava o quartel como atacava, com minas e emboscadas. Em 1966, a ideia era tomar Medina, onde a União Soviética quis construir uma base aérea que garantisse uma autonomia ao PAIGC face a Conakry. A vida era de facto muito difícil para os homens que ao longo dos anos garantiam a defesa do campo fortificado de Medina do Boé
e do posto de Belly. Observados permanentemente por elementos do BAEGC e à mercê da sua artilharia ou do fogo de franco-atiradores, os portugueses estavam sempre à espera de um assalto definitivo. Sob essa pressão e cientes do que significaria uma tomada do quartel, os militares em Medina do Boé procuravam ultrapassar a tensão permanente através do convívio e até mesmo sublimando pelo humor a angústia e o medo em que viviam. E não raras vezes, durante um ataque, tive de repreender fortemente o meu corneteiro, que um tiroteio feroz para lá e para cá, um estralhaço de primeiro, como se costuma dizer, e o corneteiro ia para cima do abrigo com uma corneta a tocar ao ataque. Quem se desembarcasse na pista de Medina tinha um grande placar à frente que dizia: entre, oferecemos ataúdes de primeira, e uma bancadazinha onde oferecíamos as lembranças de Medina, que eram restos de estilhaços das granadas do morteiro do inimigo, do canhão, etc., que tínhamos ali para quem quisesse levar. Como aqui a gente tinha os morros, aquilo havia sempre aquela cantiga, aquela cantiga brasileira sobre o morro. Quem quiser ver é só subir o morro. Hélio Felgas defende a decisão e é ele quem concebe o plano. A Operação Mabecos Bravios começa com a deslocação para Medina de alguns destacamentos de reforço. Partem de Nova Lamego, protegidos pela aviação, com a missão de apoiar a retirada. Ao longo do percurso encontram os efeitos da atuação da guerrilha, restos de veículos de colunas de abastecimento vítimas de emboscadas e minas e até mesmo os destroços de um avião. Tal como até à região do Xés e ao rio Corubal, percurso que as colunas atravessam sem dificuldades, a distância que falta para Medina do Boé é percorrida com relativa tranquilidade. As colunas alcançam o objetivo apenas incomodadas por ataques de abelhas, que, no entanto, afastam da operação alguns soldados. Quando as colunas chegam ao quartel, a Companhia 1790 está pronta para iniciar a retirada, deixando intactas as instalações. A base provincial era chamada Base Moçambique. Depois havia a Base Guguniana, que eram nas nascentes do Moera, que eram as bases mais fortes, que nunca se tinha lá ido, praticamente. Andava-se lá perto, fazia-se umas operações, mas havia muita resistência. Nós bombardeávamos, mas também era uma coisa, uma zona terrível. E aquilo era muito escarpado, portanto era difícil. Com aviação e forças especiais, os portugueses procuravam apoiar a tropa de quadrícula e surpreender a Frelimo. O maior lançamento de paraquedistas de toda a guerra ocorre então exatamente em Cabo Delgado, no Planalto dos Macondes, durante 5 dias. A Operação Zeta. Montou-se a operação em pouco tempo e foi a operação que envolveu mais meios aéreos de lançamento de paraquedistas até hoje. E teve sucesso. Com uma companhia do Batalhão 31 sediado na Beira e 2 do Batalhão 32 estacionado em Nacala, a operação vai decorrer a sul do rio Rovuma, numa área de infiltração de guerrilheiros e dos da Tanzânia, uma zona onde a Frelimo tinha a base Limpopo e onde a certa altura as forças portuguesas souberam que havia grandes quantidades de armamento. Dirigida por um comando volante a bordo de um DO-27 da Ornier, a operação recorre a meios aéreos porque a Frelimo controlava a zona, dificultando a aproximação por terra, e começa com bombardeamentos por 2 aviões PV-2 e 8 aparelhos T-6. Logo de seguida, centenas de paraquedistas são lançados a partir de 4 aviões Noratlas e 3 C-47. Apoiados por helicópteros Alouette 3 e também por forças do Exército que garantiram a formação de uma barreira contra a fuga dos guerrilheiros, os paraquedistas saltam perto da base da Frelimo, escondida na mata, para onde se dirigem. Avançam protegidos por um helicanhão e surpreendem os guerrilheiros. Capturaram cerca de 50 toneladas, foi a maior captura que há de material. Correu bem, tivemos sucesso. Não houve quase contactos, muito poucos contactos. Eles devem ter fugido, é a nossa explicação, porque realmente ver ali, não sei, 200 ou 300 paraquedistas, já não me lembro, para ali abaixo, foi um sucesso. Foi um sucesso. Porque aquilo atrasou a atividade deles durante largos meses, não é? Pouco utilizados devido às condições do terreno, os paraquedistas estavam em Moçambique desde 1961, embora apenas com 2 pelotões. 3 anos depois, é constituída uma companhia. Mais tarde são criados 2 batalhões de caçadores paraquedistas, embora incompletos, ambos presentes na Operação Zeta, o 31 e o 32. Apesar do êxito de algumas operações, a Frelimo ia conseguindo introduzir em Moçambique grande quantidade de armamento
e não apenas pelo norte, defendido pelos setores de Vila Cabral, Marrupa e Porto Amélia. Também por Tete. De facto, os guerrilheiros tinham conseguido, entretanto, um dos seus principais objetivos. Entrando pela Zâmbia, a Frelimo atuava já em Tete quando os portugueses lançam uma poderosa ofensiva para destruir a guerrilha em Cabo Delgado. Cousa da Riaga, o comandante-chefe, irá montar a Operação Nogórdio, a maior de toda a guerra, envolvendo 8.000 homens. O ultramar exige cada vez mais efetivos. O recurso ao recrutamento local que concorrerá para a africanização da guerra é a resposta dos comandos militares à crescente escassez de mancebos na metrópole. Em média, Portugal vinha mantendo em armas anualmente mais de 100.000 homens, no conjunto dos 3 territórios. A grande maioria eram soldados enviados da metrópole, iam de barco, mais tarde de avião, numa viagem que, para quase todos, era a primeira das suas vidas. 20 dias para chegar a Moçambique, 14 para Angola, 5 para a Guiné.
GPS tentavam ser grupos especiais de paraquedistas. Os paraquedistas moçambicanos eram formados por... os instrutores vinham dos Boinas Verdes, do Exército Português dos Boinas Verdes. Eu não sei se o presidente, se o general Causa da Arriaga, no momento em que cria o GES e os GPs em Moçambique, se sabe que essas mesmas tropas, mais tarde, poderiam ser servidas para manter a ordem e para fazerem parte das forças militares do Moçambique Novo. Tanto soldados como a parte de oficiais, até a nível de alferes marciano, eram recrutados na maioria em Moçambique. Tudo em Moçambique. Eu estou convencida que o meu pai percebe-se que, inclusive, para poder continuar com esse objetivo, com esse sonho, teria que ter tropas. Teria que ter tropas moçambicanas. Ele próprio tinha uma grande autoridade sobre os governos, quer o governo geral, quer os governos distritais. Eu próprio podia dizer, eu não vou aceitar ordens do civil, pelo amor de Deus, mas o meu conhecimento, e até a admiração que tinha desde Jorge Jardim, eu aceitei plenamente, sabia com o que estava a falar. No que se refere às iniciativas do Jardim, tinham todo o meu apoio e sempre achei que eram extremamente úteis à política externa portuguesa. O Dr. Oliveira Salazar era realmente uma pessoa que permitia ao meu pai contar-lhe o que se passava em Moçambique e o que é que era necessário para Moçambique encontrar uma solução para além da guerra. Isso o meu pai tinha essas conversas com o Sr. Dr. Oliveira Salazar. Afastados das famílias. É um sacrifício partilhado por todos, os que estão lá e os que estão cá. Atenção, Torres Vedras, fala por MK Paraquedista 9966 para Abel Feliciano Correia da Silva, para seus pais, manos, restante família, amigos e madrinha. Desejos do Natal e Ano Novo feliz. Até breve. Deus. Atenção, Arazede e Lisboa, fala por MK Paraquedista José Jesus Ferreira Jorge 9866 para sua esposa, pais e restante família. Um Natal feliz e próspero Ano Novo. Até breve. Atenção, Cruxe, Biscainho, atenção, Vila Franca, Cachoeiras. Queridos pais, irmãos e futura noiva, desejo que passem Natal feliz e um ano próspero. Adeus, até breve. Abraço. Fala para o Mercado 5675, Ramiro Augusto Pinheiro, enfermeiro. Para o Porto, mãe. Estou bem de saúde. Atenção, Santo António Baixa Alentejo, daqui falo para Paraquedista 3807, para o meu pai, irmão e restante família, desejando Natal feliz e um ano novo próspero. Adeus, até breve. Atenção, Touris, Beira Alta e Cacém. Paulo Soldado Paraquedista número 6167, Alexandrino Diniz Pereira, para seus pais, manos, restante família, amigos e adeus, até ao meu regresso. Atenção, Vales Mortos, Serpa. Fala José António Azevedo, Ferreal Paraquedista. Querida filhinha, mãe, pai, esposa, irmãos e restante família, assim como amigos. Desejo um Natal feliz e um ano novo próspero. Adeus, felicidades. Atenção, Grijó e Guitim. Fala do soldado paraquedista 5466 Francisco Santos Carvalho, para meus pais, esposa, filhinha, amigos, irmãos e toda a família, que passem um Natal feliz e um ano próspero, um ano novo próspero. Eu cá estou bem, adeus e até breve. Para Navegadas Monteredondo, fala soldado contra alto número 2266, Fernando Martins Pereira Jorge. Querida esposa, filho, pais e restante família. Desejo do Natal muito feliz e o ano novo muito próspero. Em breve desejo... Aqui BCP 32 na Cala, Moçambique, fala soldado 866 António Reinaldo Prata Inácio Ferreira, para seus pais. Queridos pais, manos, amigos e restante família. Eu bem, desejo-vos um Natal feliz e um ano muito próspero. Desejo abraçado dentro em breve. Adeus, António Reinaldo. Aqui fala o soldado 2666 João Gomes de Barros, para seus pais, irmãos e restante família. Queridos pais, faço votos para que passe o Natal muito feliz, um ano novo muito próspero, que eu bem, graças a Deus. Espero em breve abraçá-los. Para a Figueira da Foz, fala Ferreal Paraquedista Cavaleiro Esteves. Para a Évora, fala o soldado paraquedista Bernardo José da Silva Correia.
Para o Porto, fala o paraquedista António Luís Martins Botelho. Para Mafra, fala o primeiro cabo paraquedista Manuel António Gomes de Miranda. Para Rio Tinto, fala o soldado paraquedista Joaquim Rodrigues de Bessa. Para Castelo Paiva, fala o soldado paraquedista Joaquim Moreira Alves. Para o Bar, fala o soldado paraquedista número 12468, David Valente da Costa. Para Castelo Branco, fala o soldado paraquedista António Pereira Amaral. Para Aldeias Montes, fala o soldado paraquedista Manuel Lourenço Valido. Para Amarado, fala o soldado paraquedista Joaquim Duarte Teixeira de Abreu. Vila Cabral, Moçambique, fala os 2 pilotos em serviço, Bruxado e Relevo. Desejo às suas famílias e amigos um Natal feliz e um Ano Novo próspero. Especialista da Força Aérea Jaime Veríssimo Marques, fala para seus pais e manos, não esquecendo os amigos, desejando-nos um Natal feliz, um Ano Novo cheio de prosperidades e esperando, de ser o mês do ano consecutivo, estar junto de vós. É tudo. Fala o primeiro cabo Parada Gonzalez, de Armamento e Equipamento, em Vila Cabral. Fala para Lisboa, para seus pais, irmãos e a restante família e amigos. A todos desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Atenção Mafra, para os meus queridos pais, irmãos, sobrinhos e restante família, desejo um Ano Novo, um Natal feliz e um Ano Novo cheio de prosperidades. Adeus, felicidades. Manuel. Atenção São Martinho Danta, para meus queridos pais, irmãos e restante família, desejo um Natal muito feliz e um Ano Novo cheio de prosperidades. José Agostinho Rolo Nóbrega. Para Fão Esposende, fala Forrel Miliciano Leite. Para a minha esposa, querida filha, restantes familiares, desejando um Natal muito próspero, um Natal muito feliz e um Ano Novo muito próspero.